Muito bem, queridos, está começando mais um programa, A Igreja no Seu Lar. Eu sou o pastor Luciano Alves, você que tem acompanhado aqui todas as quartas, sextas e domingos as nossas transmissões através do Facebook, como também através do YouTube. Eu quero dizer para você que você desde já é muito bem-vindo, é muito bem-vinda à nossa reunião. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Eu quero que você, onde estiver, feche os teus olhos. Coloque a sua mão sobre o local do seu coração. Porque agora nós vamos falar com Deus. Já quero aproveitar e pedir para você compartilhar este vídeo com os seus contatos do WhatsApp, com os seus contatos das redes sociais. É muito importante que a palavra de Deus, ela seja propagada em todos os lugares. É importante você entender que a palavra de Deus é o remédio para todo tipo de doença, para todo tipo de enfermidade. A palavra de Deus é o remédio e o antídoto e a vacina para todo e qualquer tipo de vírus. É dela que vem a cura que nós necessitamos. A palavra de Deus tem o poder de curar quando nós acreditamos neste poder que ela tem. Então quero que você feche os teus olhos agora, que nós vamos falar com Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante da tua santa, maravilhosa e gloriosa presença. Queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos, mesmo que através de uma rede social, através de um canal no YouTube. Agradecemos ao Senhor por podermos estar reunidos na sua presença. A sua palavra diz que onde houverem dois ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente no meio deles. E nós cremos que o Senhor está presente. Cremos que a tua presença é real e queremos que cada pessoa que está assistindo a esta reunião online seja impactada pela pregação da palavra que daqui a pouco nós iremos ouvir. Também pelos louvores que nós iremos entoar. Queremos que o Senhor faça a sua graça, a sua virtude, a sua glória e o seu poder se manifestarem sobre a vida de cada um e que nós possamos abrir os nossos olhos amanhã e enxergar o que o Senhor está fazendo, as maravilhas que o Senhor está operando. Porque mesmo em meio ao caos, o Senhor sempre esteve presente e sempre estará presente. Nós te pedimos, seja conosco, abençoe o louvor, fale através da palavra que vai ser ministrada e toca cada coração daqueles que estão assistindo. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome santo e poderoso de Jesus, amém e graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o pastor Mateus Hermon. E daqui a pouco, após o louvor, com o pastor Mateus Hermon, nós vamos ouvir uma mensagem impactante da palavra de Deus. Então não sai daí não, vai compartilhando aí a nossa transmissão online. Vamos fazer o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos fazer isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
vamos ouvir agora a ministração da palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu coração, abra também os teus ouvidos. Aproveite agora e já pegue a palavra de Deus, porque Deus vai falar com você através desta ministração. Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Luciano Alves. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou pedir para você que já encontrou, observe se há alguém aí perto de você sem a palavra de Deus. Se houver, faz uma gentileza, se aproxime da pessoa e procure repartir com ela a leitura da palavra em nome de Jesus. Aproveite e já mostre onde que nós vamos ler. Nós vamos ler o verso de número 8. Ok? Todos encontraram? Então vamos lá, diz assim. Jesus falando: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Amém? É lógico que é uma parábola que Jesus está contando. E toda vez que Jesus contava uma parábola, ele estava querendo dar algum exemplo a respeito do reino de Deus. E é lógico que no reino de Deus não haverão só mulheres. Então, quando Jesus fala aqui na parábola, ou qual a mulher, na verdade ele não está falando só do sexo feminino, não é? Ele se refere ao gênero humano, de um modo geral. Qual a pessoa? Qual é a pessoa? É que ele pega o exemplo de uma mulher, mas ele está falando de um modo geral. Então ele diz, ou qual a pessoa, ou a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa? E busca com diligência até a achar? Jesus está falando, quem é que não faz isso? Quem é que não faz isso? Você veja que a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma, aí Jesus mostra qual é a reação daquela mulher diante da perda. Primeiro, o que ela faz? Lê aí, gente, está no versículo 8. Qual é a primeira coisa que ela faz? Acende a candeia, porque procurar no escuro é difícil, não é? É difícil. Para facilitar a busca, o que ela faz? Ela acende a candeia, ela acende a luz. A candeia serve para iluminar. Eu preciso iluminar o ambiente para ver aonde está a dracma perdida. Então, primeira coisa, para encontrar a dracma perdida, a mulher precisou de luz. Você consegue gravar isso? Do que ela precisou para achar a dracma perdida? Primeira coisa? De luz. Ela precisou de luz. Precisou de luz. Depois da luz acesa, o que ela faz? Ela varre a casa. Ela organiza a casa. E por que ela está varrendo? Porque há sujeira. Aonde não há sujeira, não há necessidade de varrer, não é? Então a casa da mulher estava suja. Então ela procurou varrer a casa, limpar a casa, tirar a sujeira, para ver se facilitava aquela busca, daquela dracma perdida. Eu vou ver se com a casa limpa eu consigo encontrar a dracma perdida. Quem sabe a dracma que eu perdi não está debaixo dessa sujeira toda. Então se eu tirar a sujeira eu vou encontrar a dracma perdida. Jesus está contando a parábola e ele está mostrando que esse é o pensamento daquela mulher. E depois, busca com diligência.
O que é uma pessoa diligente? Hein, gente? É uma pessoa esforçada. É uma pessoa esforçada. Quer dizer que ela fez uma busca esforçada, não é? Foi uma busca comum. Ela se esforçou para achar. Porque aquilo era importante para ela. Ela não podia ficar sem aquela dracma. Então vou ler de novo e você repete em seguida, para a gente aprender, porque nesta parábola que Jesus contou, ele vai nos mostrar como trabalha o mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual? Nós não vivemos no mundo espiritual, mas nós convivemos com o mundo espiritual, né? Em que mundo a gente vive? Mundo físico. Mundo físico. O físico é o que? É a matéria. No mundo que a gente vive, a gente pode tocar, a gente pode ver as coisas, não é? No mundo espiritual, não. O mundo espiritual é um mundo invisível, que nós não vemos, mas que existe, é real. E tudo o que acontece no mundo físico é porque aconteceu primeiro no mundo espiritual. Por isso que Jesus contava parábolas. Porque todas as parábolas que Jesus contava, principalmente para os seus discípulos, elas tinham como base as coisas que ocorrem no mundo espiritual. Então vou ler de novo, só mais uma vez, tá? Você já vai sentar e você repete em seguida para a gente aprender isso aqui. Vamos lá? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Pergunta para a pessoa do teu lado: você tem alguma dracma perdida? Pergunta para quem está lá atrás. Essa pessoa do lado não te levou a sério. Pergunta para quem está atrás de você, então você vai ver como vai ser melhor a resposta. Pergunta aí. Pergunta: você por acaso tem alguma dracma perdida? Tem? Nós vamos descobrir aqui o que representa esta dracma perdida. Eu garanto para você que muitos de nós temos uma dracma perdida. E nós não podemos permitir que esta dracma continue assim, perdida. Nós temos que achar. Porque ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Talvez para você, no teu pensamento, na tua cabeça, isso não é nada. Mas Deus não. Deus, Ele dá valor às pequenas coisas. É por isso que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Por isso que Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes coisas. Então Deus, Ele dá valor para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes. Coisas que às vezes a gente diz assim: isso não tem valor nenhum, isso não serve para nada, isso não presta para nada. Deus, Ele vê de uma forma diferente. Porque a nossa visão é física, a visão de Deus não. A visão de Deus é espiritual, é abrangente. Então nós vamos descobrir do que se trata essa parábola e qual é o assunto que Jesus está querendo abordar quando Ele começa a falar sobre isso. Você crê que esta palavra é de Deus? Amém. Crê? Crê que antes desta reunião terminar, você vai ter encontrado a sua dracma perdida? Amém. Glória a Deus. Então coloque a sua Bíblia sobre o teu assento e vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e comece a dizer: glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada. Meu Deus, quem é o homem? Quem somos nós para falarmos do teu nome ou para pregarmos a tua palavra? Que venha o teu Espírito Santo neste lugar e tome a boca do pregador. Toma, Senhor, os lábios do mensageiro. Que não seja homem nem carne falando neste lugar, mas o teu Espírito Santo vai falar com cada vida que aqui está, com cada pessoa que se encontra aqui na tua casa. Meu Deus, fala com quem aqui está, mas fala também com quem ouve esta mensagem à distância.
e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Por favor, igreja, podeis tomar assento, podeis assentar. Esta dracma era uma moeda de pouquíssimo valor, que geralmente todos os pobres tinham. Todos os pobres tinham. Por exemplo, quando era cobrado o imposto do templo, o imposto era cobrado não de acordo com a classe social que a pessoa tinha, mas ele era cobrado de acordo com o nível de vida da maioria das pessoas que viviam em Israel. Então, por exemplo, o valor do imposto do templo era de 1 didracma. 1 didracma. O que é 1 didracma? São 2 dracmas, né? De duas. Então, todo judeu, todo ano, tinha que pagar as didracmas. Um dia Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, estava ao lado de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum, divisa com Betsaida, ali perto do mar da Galileia, e os cobradores do templo estavam ali na entrada da cidade de Cafarnaum, cobrando as didracmas. Perguntaram para Pedro: o vosso mestre não paga as didracmas? Aí Jesus, para não escandalizar os que estavam ali, mandou que Pedro fosse até o mar da Galileia, pegasse a vara, jogasse o anzol na água. Jesus disse: olha, o primeiro peixe que você fisgar, você vai abrir a boca dele, e dentro da boca deste peixe vai ter um estáter. Um estáter era uma moeda que tinha o valor de 4 dracmas, valia 4 dracmas, ou 2 didracmas. Era como se fosse assim, vamos dizer assim, de uma forma simples para todo mundo entender. Era como se fosse, pegando um exemplo da nota que nós temos hoje no nosso país, 2 notas de R$2, né? Para ficar fácil o entendimento. Então era um imposto que todo mundo podia pagar. E esse era o imposto cobrado do povo judeu todos os anos. Então, se a gente for levar em conta o valor financeiro dessa moeda, a gente vai dizer que não era muita coisa, não era para aquela mulher se preocupar tanto. Concorda comigo? 1 didracma, que diferença vai fazer? 1 didracma. Será que eu vou ficar mais pobre ou menos pobre por causa de 1 didracma perdida, de 1 dracma perdida? Aquilo não era nada. Mas o que Jesus vai mostrar aqui através desta parábola é o que deve nos chamar a atenção, porque preste atenção, quando a mulher perdeu aquela dracma, ela pensou assim: eu tinha 10 dracmas, agora eu já não tenho mais as 10. Na cabeça daquela mulher, o que ela havia perdido não era simplesmente uma coisa que tinha pouco valor, mas era algo que permitia que ela se sentisse uma pessoa completa. Porque o número 10 na palavra de Deus, ele está associado à totalidade. 10, totalidade. Uma vez Jesus contou uma parábola falando sobre 10 virgens, não é? 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, mas haviam 10, totalidade. Quando Deus criou o ser humano, Ele foi minucioso. Ele foi desenhando aquele boneco de barro, e quando chegou na parte das mãos, quantos dedos Ele colocou na mão do ser humano? Na mão, gente, 5, né? Eu acredito que Deus fez um lado, depois o outro, concorda comigo? Quando você faz um desenho, tem como você desenhar 2 mãos ao mesmo tempo? Só se você for craque nas 2 mãos, né? Com as 2 mãos. Então Deus fez um lado, colocou no lado direito 5 dedos, na mão direita, 5 dedos. Aí Ele foi para o lado esquerdo,
né? Continuou o desenho, continuou o molde. Colocou 5 dedos na mão esquerda, totalizando 10. A mesma coisa ele fez com os pés, não foi isso? Quantos dedos você tem nos pés? 10. 10 dedos no total. Às vezes aparece um ET aí que tem 6, né? Às vezes foi defeito de fabricação, saiu com 6. Dependendo, sai com 4. Às vezes acontece. Mas Deus criou 10, com 10 dedos, tanto nos pés como nas mãos, mostrando que tudo que Ele faz é completo. Toda vez que você fala 10, você lembra de uma coisa completa. Completa. Outra vez Jesus contou uma parábola falando de 100 ovelhas, não é? Aí uma se extraviou. Uma ovelha se perdeu, saiu do aprisco, se extraviou. E aquele pastor ficou, né, apreensivo com aquela uma ovelhinha que havia se extraviado. E ele não descansou enquanto ele não encontrou aquela uma ovelhinha. Porque quando você fala 10, 100, você fala de uma coisa completa. Então, quando aquela mulher tinha as 10 dracmas, ela se sentia uma pessoa totalmente abençoada. No momento em que ela perde uma dracma, ela já não se sente mais uma pessoa totalmente abençoada. Ela começa a perceber que algo está faltando na vida dela. E ela precisa tomar uma providência rápida, para que ninguém encontre aquela dracma antes dela. Então o que ela faz? Eu vou pedir para você ler de novo comigo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas e o versículo 8. Eu vou ler devagar agora, porque eu quero que você preste atenção nos detalhes. Eu vou até pedir para você ir sublinhando aí alguns detalhes. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, onde está escrito 10 dracmas, você passe um traço de baixo, escreva do lado totalidade, né? Qual a mulher que tendo a totalidade, 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Aí você já entendeu que a candeia é a luz, e varre a casa, onde está escrito aí varre a casa, passe um traço de baixo, varre a casa e busca com diligência até a achar? Você veja que, de acordo com a narrativa de Jesus, a casa daquela mulher estava suja. Estava suja. E o que simboliza a sujeira no mundo espiritual, hein, igreja? O pecado. O pecado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, a sujeira, chamada pecado, ela é introduzida na casa. E o que representa a casa? Hein? Diga comigo, a casa representa o meu corpo, a minha vida. Diga, eu sou a casa de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. E só para comprovar isso, vamos comigo aí, na palavra de Deus mesmo, aqui em 1 de João, capítulo de número 3. 1 de João já está próximo lá de Apocalipse, chegando no final da Bíblia. Você vai abrir aí na primeira epístola de João, capítulo 3, e versículo 7. Você vê que esta sujeira, chamada pecado, é introduzida pelo diabo, dentro do ser humano, dentro do homem, dentro da mulher. E aqui no capítulo 3 e versículo 7, da primeira epístola de João, ele diz assim, amados, preste atenção, hein? Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é de quem? É do diabo, porque a origem do pecado vem de quem? Satanás, vem do diabo.
Foi ele quem gerou o pecado. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu acho que você entendeu. Quem é nascido de Deus, tem a natureza de quem? De Deus. Existe pecado na natureza de Deus? Não, Deus não tem pecado, Deus não peca. Jesus peca? Ou Jesus pecou? Jesus até cirou quando ele entrou no templo e viu as pessoas fazendo comércio dentro da casa de Deus, mas ele não pecou. Tanto que a palavra de Deus, ela nos dá respaldo para isso. Irai-vos, mas não pequeis. Então, continuando aqui o capítulo de número 3 da primeira epístola de João, versículo 10 agora. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Então quer dizer que quando a pessoa não faz o que é justo, ela não é considerada uma pessoa de Deus, e o apóstolo João está dizendo que o pecado habita nela, ela está suja, a sua casa está suja, o seu corpo está contaminado. Eu quero que você vá comigo também no Evangelho de Mateus. Se você não tiver agilidade, você vai anotando, depois você confere, mas é importante você pelo menos anotar, se você não tiver agilidade aí para encontrar. Que é importante você conferir tudo isso. Mateus capítulo 12, versículo de número 43, Jesus está falando assim, ainda sobre o nosso corpo ser uma casa. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa. Como é que Satanás chama o corpo do ser humano? Casa. Então ele fala, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Você vê que no Evangelho de Mateus nós encontramos Jesus falando de uma casa que estava adornada. O espírito imundo foi embora desta casa junto com a sujeira que estava dentro dela. Só que agora Jesus diz que a casa se encontrava desocupada, varrida e adornada, ou seja, totalmente limpa e arrumada. E estes espíritos, eles voltando ao encontro daquela casa, daquele homem, daquele ser humano, e encontrando a casa vazia. Como assim vazia? Sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Ele volta para aquela casa e traz de volta toda aquela sujeira, todo aquele pecado que contaminava aquela pessoa. Quer dizer que a pessoa que está varrida, com a sua casa desocupada, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ela se tornou morada de demônios. Satanás se acha no direito de habitar dentro daquela pessoa, porque ele diz assim, espera aí, essa pessoa está vazia, não tem ninguém morando lá. E o que faz a casa da pessoa ficar vazia? É o pecado, é a rebeldia, a desobediência, a falta de comunhão. Porque Deus, ele não vai habitar numa casa suja. Deus não vai habitar numa pessoa rebelde. Então a pessoa, ela precisa estar com a vida no altar de Deus, ela precisa estar
em dia com a sua comunhão diante de Deus, para que a sua casa esteja cheia. Cheia do quê? Cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Para que quando estes espíritos malignos vierem e tentarem entrar na casa, eles vejam que a casa está cheia e não tenham autoridade para entrar. Mas quando a casa está vazia, então o diabo ele entra sem pedir permissão. Ele não quer nem saber se a casa está vazia. Ele não quer nem saber se tem uma só pessoa lá dentro. Se a casa está vazia, ele vai entrando e ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entra sem ser convidado. Você vê como é diferente a maneira como o diabo age e a maneira como Jesus age. Lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso? Jesus, próprio Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa. Olha, de novo a casa. Em sua casa, na sua vida, no seu corpo. E cearei com ele, e ele comigo. Você vê? Quando Jesus quer entrar na vida de uma pessoa, ele não vai entrando simplesmente. Ele pede permissão. Ele bate na porta. Se a pessoa ouvir a voz dele e abrir a porta, ou seja, se a pessoa ouvir e obedecer, então ele entra. Só que ele não só entra, mas ele entra e traz com ele um grande banquete. E o que representa este grande banquete? Tudo aquilo que estava faltando na vida da pessoa. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? Aliás, já está acontecendo. Desde que você pisou neste lugar hoje, Jesus começou a bater na tua porta. Jesus começou a dizer: ei! Eis aqui, eis-me aqui, eu estou aqui. E quando você abriu o teu coração para Jesus entrar, Ele entrou. E Ele já está compartilhando com você nesta noite este grande banquete. Tudo aquilo que faltava na sua vida, hoje Ele vai completar. Pode aplaudir mesmo o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então nós somos a casa. Nós somos a casa. Agora eu quero que você vire para alguém aí perto de você e pergunte assim: como é que está a tua casa, hein? Como está a tua casa? Será que a tua casa está varrida? Desocupada? Como é que está a tua casa hoje? Como é que você está se sentindo? Pastor, eu estou me sentindo vazio. Quando nós estamos vazios, é aí que mora o perigo. Já ouviu aquele ditado que as pessoas usam dentro da igreja? Que mente vazia é oficina para o diabo. Se a tua casa estiver vazia, tome cuidado. Porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está procurando um lugar onde ele possa habitar. Se ele ver que a tua casa está vazia, se ele ver que você é uma pessoa que não tem a presença de Deus, se ele ver que você é uma pessoa que não valoriza o Espírito Santo, eu não gosto de quarta-feira para a igreja porque é uma barulhada só, é gente falando umas línguas lá que eu não entendo, né? Se o diabo perceber que você não está dando valor para as coisas espirituais, e que você está vazio, que você não sente mais a presença de Deus, se você não sente mais a presença de Deus, é porque a presença de Deus não está em você. Aí o diabo vai chamar 7 espíritos piores do que ele e vai se achar no direito de fazer morada na tua vida. É aí que tudo na vida da pessoa começa a dar errado. Tudo que ela põe a mão quebra. Por quê? Porque existe um mal habitando dentro dela. E o mal que está habitando dentro dela só vai fazer ela ter prejuízo. Porque tudo que o diabo faz na vida de uma pessoa é para trazer prejuízo. O que está escrito em João capítulo 10, versículo 10? O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele só vem para trazer prejuízo. Quando eu estou percebendo que eu só estou tendo prejuízo na minha vida, naquilo que eu faço,
nas coisas que eu ponho as minhas mãos, é porque existe não só um, mas 7 demônios a mais agindo na minha vida, tomando conta da minha vida. E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso manter a minha casa cheia. Pergunta para a pessoa do lado de novo aí, pergunta, como é que está a tua casa, hein? Preciso manter a minha casa cheia. Aquela mulher, ela perdeu 1 dracma, você pode não dar valor nenhum para 1 dracma, mas ela deu. Ela perdeu 1 dracma, então o que ela sentiu? Eu não tenho mais aquela dracma. Eu tinha 10, agora eu tenho 9. Significa que abriu-se uma brecha. Ficou um lugar vago. E eu não posso deixar que este lugar vago seja preenchido por nenhuma outra coisa. Então eu preciso encontrar aquela minha dracma. Pastor Luciano, me explica, o que é isso? O que representa essa dracma perdida? Você se lembra quando você entregou a tua vida para Jesus? Que você começou a sentir a presença de Deus? Que você vinha para a igreja praticamente todos os dias? Você não faltava num culto, porque você tinha sede de Deus, você estava conhecendo o Senhor, e cada vez mais aquela sede ia aumentando. Você vinha para a igreja quarta, sexta, domingo, sábado. Só que depois de algum tempo, você foi perdendo aquela sede. Foi deixando de vir à igreja com aquela constância que você vinha antes. Agora eu só vou na sexta. Agora eu só vou no domingo. Talvez esta seja a tua dracma perdida. Antes você era uma pessoa insistente na presença de Deus e hoje nem tanto. Você era uma pessoa que jejuava constantemente e depois de um certo tempo você não jejua mais. Só jejua quando o pastor fala na igreja, vamos fazer um propósito de jejum, aí você jejua. Mas antes, você mesmo abria um propósito de jejum e falava, meu Deus, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter sabedoria, eu quero conhecer mais a tua palavra. E hoje você já não jejua mais. Quem sabe aquele jejum que você fazia e não faz mais é a tua dracma perdida. É um valor espiritual que Deus colocou dentro de você e que você perdeu. Quem sabe a tua dracma perdida seja aquele tempo que você antes dedicava para ler a Bíblia. Todo dia você dedicava 1 hora, pelo menos, para ficar ali estudando a palavra de Deus. Aí o tempo foi passando, você foi ganhando experiência com Deus, se sentindo mais seguro. Agora eu já tenho 3 anos de igreja, agora eu já estou bom. Agora eu já tenho 10 anos de igreja, agora eu já estou inteligente. Agora eu tenho 15 anos de igreja, agora eu conheço muito. Aí você começou a negligenciar a leitura da palavra de Deus. Você já não lê mais a Bíblia como lia antigamente. Você já não reserva mais tanto tempo para Deus como você reservava anteriormente. Quem sabe essa não é a tua dracma perdida. Algo que fazia de você uma pessoa completa, mas porque você deixou de fazer, você não é mais uma pessoa completa. Está faltando algo na tua vida. E você busca Deus, você pede para Deus, você ora, você tenta conseguir e você não consegue. Parece que você está fazendo tudo certo, mas na verdade, ainda que você esteja fazendo tudo certo, como está faltando algo, você não consegue chegar onde precisa. Porque existe uma dracma perdida. Existe um valor espiritual que você negligenciou. E por isso você não está conseguindo ser uma pessoa feliz de verdade. Por isso você não está conseguindo sentir aquela paz interior que você sentia antes. Parece que quanto mais tempo você tem de igreja, mais vazio você vai ficando, porque menos você vai orando, menos você vai jejuando, menos você vai buscando.
O tempo, ao invés de trazer experiência para você, te trouxe um afastamento de Deus. Fez com que você, por causa da experiência, sentisse cada vez menos a necessidade de buscar, de orar, de jejuar. Todos nós temos uma dracma perdida e que precisa ser achada hoje. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele sabe aonde está a tua dracma perdida. Ele te colocou neste lugar porque Ele sabe exatamente, Ele está olhando para você, Ele está olhando para dentro de você, Ele sabe o que se passa aí dentro de você, e Ele mesmo está te dizendo: eu sei aonde está a tua dracma perdida, e hoje mesmo eu vou fazer de você uma pessoa totalmente abençoada. Eu vou fazer você recuperar aquilo que você tinha e perdeu. Eu vou fazer você se sentir uma pessoa completa novamente. Diga glória a Deus. Agora, o que foi que a mulher fez para encontrar a dracma perdida? É isso que nos interessa. Vamos aqui na ordem. Vocês estão com a Bíblia aberta aí em Lucas 15? Quem está em Lucas 15? Então vamos aí ler o capítulo 15, versículo 8. Eu vou ler de novo. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, uma vida completa, uma vida totalmente abençoada, totalmente feliz, se perder uma dracma, um pequeno detalhe que pode fazer uma grande diferença. Primeira coisa que ela faz: não acende a candeia. Não acende a candeia. Eu sei que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. O que a candeia representa, hein? A luz. E o que esta luz representa? No menor Salmos da Bíblia, brincadeira, é o maior. No Salmos de número 119 está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E não acende a luz? Não é a palavra de Deus que nos dá uma luz? É ou não é? Eu fui pastor no Rio de Janeiro durante 8, 9 anos, se não me engano. E o carioca tem o costume de dizer assim: ô pastor, me dá uma luz aí, vai. Aliás, o carioca fala: me dá uma luz. Fala aí, pastor Pedro. Pastor Pedro é carioca. Pastora Diana é carioca também, mas ela já está mais parecida com eu. Fala luz aí. Está vendo? Me dá uma luz aí, pastor. Dá uma luz. Como assim uma luz? Me dá uma luz. Dá uma direção, né? Dá um conselho. Não é a palavra de Deus que mostra por onde nós devemos ir? Então, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para se tornar uma pessoa completa, para achar a dracma perdida, para ser uma pessoa, de novo, novamente, totalmente abençoada por Deus? Ela tem que ter a luz, ela tem que ter a palavra, porque Jesus ele dizia assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. É o momento da pregação da palavra que a pessoa tem que dar mais valor. É nesse momento que o diabo começa a mexer com muita gente dentro da igreja. Dá vontade de ir ao banheiro, ou dá vontade de conversar, ou dá vontade de perguntar para o outro qual foi o resultado do jogo de futebol. E as pessoas não estão dando valor ao momento em que a candeia está sendo acesa. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, é porque Deus acendeu a luz. E quando Ele acende a luz, é porque Ele está te mostrando a direção, é porque Ele está te indicando o caminho. Se você pegar o caminho que Deus está te indicando, pode ter a certeza de que você vai encontrar a dracma perdida. É Ele quem te mostra onde a dracma perdida está, e Ele te mostra através da palavra. É Deus que te revela através da palavra o que está acontecendo de errado com você. É Deus que te mostra através da palavra o que precisa ser melhorado na tua vida, o que precisa ser aperfeiçoado na tua vida, o que você fazia e deixou de fazer. Por isso que a gente não pode perder uma só palavra
que sai da boca de Deus. Você tem que estar com a luz acesa. Pergunta para a pessoa atrás de você aí agora, pergunta para ela, como é que está a tua candeia, hein? Como está a tua candeia? Acesa ou apagada? Mas você concorda que para acender a candeia você precisa ter uma substância? Qual é o nome dessa substância? Em igreja, para se acender uma candeia, como aquelas que eles usavam naquela época, que tipo de substância é necessária? Qual é o elemento usado? O azeite. E o que o azeite representa na palavra de Deus? O Espírito Santo. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, a tua candeia não acende. Se você não vier quarta-feira na igreja para receber o poder e o batismo com o Espírito Santo, a tua lâmpada permanece apagada. E se a tua lâmpada permanecer apagada, a tua dracma vai continuar perdida. E você vai continuar se sentindo uma pessoa incompleta. Você está me compreendendo? Sim ou não? Tem pessoas que já perderam o temor de Deus, sabe por quê? Porque a luz apagou. A candeia está apagada. A pessoa não vem mais para a igreja por prazer, ela vem por obrigação. Eu tenho que ir lá, porque se eu não for lá, eu estou na roça, viu? Eu tenho que ir. Já não é mais um prazer, é uma obrigação, e ela vem se arrastando. É tão ruim quando você faz uma coisa sem querer fazer, não é? É verdade ou não é? Tem gente que diz assim, pastor, eu vim aqui hoje só pela graça, viu? Que no que dependesse de mim, eu estaria em casa, na minha cama agora. Eu vim só pela graça, eu vim me arrastando. Porque eu estou tão vazio, as coisas na minha vida estão tão ruins. As coisas estão dando tão erradas para mim, que eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de buscar. Porque você tem uma dracma perdida. Não sinto mais vontade, pastor. Eu até me ajoelho para orar, mas não vem palavra nenhuma à minha boca. Eu falo umas 2, 3 vezes, o Senhor sabe, deito no travesseiro e durmo. Faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Eu até falava línguas estranhas, mas hoje eu não falo mais. Era tão bom quando eu falava línguas estranhas, porque eu senti uma coisa tão poderosa dentro de mim. Eu senti uma paz tão grande, eu senti uma alegria tão grande. Eu não sabia de onde vinha aquilo, mas era tão bom. Hoje eu não sinto mais isso. Porque existe uma dracma perdida. Quem quer encontrar essa dracma, levanta a mão. Quem crê que o Espírito Santo vai nos ajudar a encontrar esta dracma perdida? Você precisa ter o Espírito Santo. Você tem a obrigação de ter o Espírito Santo na tua vida. Como é que o Espírito Santo vai permanecer na tua vida? Quando você buscá-lo, quando você se render a Ele. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais você recebe. Depois de acender a luz, ou seja, depois de viver a palavra, depois de andar na palavra, depois de praticar a palavra, porque só ouvir a palavra não adianta. Ouvir a palavra todos ouvem. A diferença não está naquele que ouve e naquele que não ouve a palavra. A diferença está entre os que ouvem. O que ouve e não faz nada, e o que ouve e pratica aquilo que está sendo falado. A diferença está entre os que ouvem. Porque se todos ouvirem e não praticarem, adiantou ouvir? Não adiantou, não resolveu nada, não mudou nada. A mudança começa no momento em que você pratica a palavra, não no momento que você ouve. Porque fala a verdade, seja sincero comigo, em nome de Jesus. Você conhece ou não conhece gente que vive lá fora no mundão, que você diz assim, poxa vida, esse fulano aí nunca foi numa igreja, mas tem uma conduta muito melhor do que muita gente que eu conheço que está indo para a igreja. É ou não é?
não gosta de mentira, não gosta de engano, não gosta de roubo, não gosta de coisa errada. Tudo é certinho na vida dele. Você até acha que a pessoa é de Deus, não é? Porque as atitudes dela dizem que ela é. Aí você vai perguntar, de que igreja você é? Não, não sou de igreja nenhuma, não. Como assim? Você não vai à igreja nenhuma? Não, não sou de igreja nenhuma, não. Aí para não dizer que não é nada, ela fala, eu sou católico. Não é? Eu sou católico. E de quando em quando você vai na missa? Eu vou uma vez por ano. Não é? Mas tem uma conduta irrepreensível. Por outro lado, gente que está dentro da igreja não sabe viver sem a mentira, não sabe viver sem o roubo, sem a falsidade, sem o engano, sem a prostituição, é rebelde, desobediente. Então Deus ele vai vendo tudo isso, Deus ele vai analisando tudo isso, porque para Deus habitar dentro de uma pessoa, a casa não pode estar suja. Então o que a mulher fez? Depois de acender a luz, adianta a pessoa só conhecer a palavra? Quantas pessoas você não conhece, que conhecem muito a palavra, mas estão desviadas? Conhecem a palavra de capa a capa, mas estão fazendo as coisas que não agradam a Deus, estão se deleitando nos prazeres do mundo. Conhece a palavra. Então, depois de acender a luz, depois de ouvir a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, qual é o próximo passo? Eu vou mudar de vida. Eu vou viver diferente. Eu vou tirar toda a sujeira. Eu vou limpar a casa. Ou seja, tudo aquilo que eu carrego na minha vida, que não é do agrado de Deus, que não glorifica o nome do Senhor, eu vou jogar fora, eu vou abrir mão. Eu não vou misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então o que ela fez? Pegou a vassoura e foi lá varrer a casa. O que é varrer a casa, hein, igreja? É abandonar as coisas erradas. É deixar de fazer aquilo que te afasta da presença de Deus. É viver uma vida santa. É ter uma vida consagrada. É ter a sua vida no altar. Porque a pessoa que está com a vida no altar, o pecado não pode tocar nela. A pessoa que está com a vida no altar, o pecado até fica rodeando essa pessoa, mas não consegue entrar na vida dela, porque quem entrou primeiro foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Está na hora de você resgatar os valores espirituais que foram perdidos. Está na hora de você varrer a casa, ou seja, tirar da tua vida aquilo que te afasta de Deus. O que eu faço, o que eu falo, que me afasta de Deus, é isso que você tem que tirar da tua vida, você tem que varrer a casa. Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugares sujos. Sujeira tem que ser tirada, senão ele não entra. Quantos aqui querem encontrar a dracma perdida? Levanta a mão. Eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé, por gentileza. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 9. Eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 9. Eu pedi para você ficar de pé porque o que este versículo diz aqui é o que nós vamos viver hoje. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Depois que esta reunião terminar, você vai convocar os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas e todos aqueles que te conhecem, vai dizer: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida.
Você vai dizer: até hoje eu era uma pessoa incompleta, mas agora eu sou uma pessoa completa. Até hoje eu tinha as coisas, mas eu não era uma pessoa totalmente feliz, eu não era uma pessoa totalmente abençoada, mas a partir de hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz. A partir de hoje eu sou uma pessoa totalmente abençoada. A partir de hoje não falta mais nada na minha vida. Eu sou abençoado em todas as áreas. Deus me contemplou em todas as áreas. Deus me honrou em todas as áreas. Deus me abençoou em tudo aquilo que eu preciso. Eu encontrei a minha dracma perdida. E para encontrar a dracma perdida, a gente precisa do combustível para acender a lâmpada. É a primeira coisa. Você vai receber esse combustível agora. Amém? Se você não recebeu ainda, você vai receber. Você vai receber o combustível, que é o azeite, é o fogo, é o Espírito Santo, que vai fazer a sua candeia permanecer acesa, para que você enxergue o caminho, para que você encontre aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nós podemos até subir o monte até o fim do ano para orar, para interceder por você, mas se você não buscar a dracma perdida, não vai adiantar nada. Porque uma dracma, por menor que seja o valor que ela tenha, é o que faz você se tornar uma pessoa completa. Quantos aqui reconhecem que existe uma dracma perdida na sua vida e você quer encontrar? Levanta a mão. Eu reconheço, pastor. Então eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui na frente, diante do altar, porque nós vamos orar juntos. Caso você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus agora, aproveita. Aproveita. Porque, às vezes, a única coisa que está faltando para você ser uma pessoa completa, de verdade, é você entregar a vida para Jesus. É você recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem aqui já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Opa! Deixa eu ver, levanta a mão de novo aí, estica bem o braço, balança assim, ó. Glória a Deus. Agora fica firme com Jesus, porque o diabo, ele está onde? Em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer te matar, quer te roubar, quer te destruir, quer acabar com a tua vida. Mas o Espírito Santo, ele já está te mostrando aonde está a dracma perdida. Você já sabe qual é a dracma perdida. Aquilo que você fazia e deixou de fazer. Aquilo que você tinha e de repente abriu mão, porque falou: isso não é tão importante. Não é? Eu não sei qual é a moeda mais barata, vamos dizer assim, do mundo. Mas mesmo assim, essa dracma não tinha valor nenhum, praticamente. Mas você vê que depois que a mulher perdeu a dracma, a vida dela ficou incompleta. Você quer viver assim? Você quer ser uma pessoa incompleta? Que sempre está com aquele sentimento de que está faltando alguma coisa? A pior coisa que tem é você: eu venho na igreja, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas parece que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Alguma coisa está faltando, não sei porquê, eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas está faltando alguma coisa, eu não consigo ser feliz, eu não consigo dormir de noite, eu não consigo ter paz de espírito, né? Está faltando alguma coisa. O Espírito Santo já achou a tua dracma. Amém? Eu vou pedir para você colocar a mão sobre o coração agora. Vocês que ficaram aí no lugar, eu vou pedir para você vir aqui para frente também e ficar atrás dessas pessoas. Fique isolado assim, não, isso não é bom. Tá bom? Vem para cá. Pastor, a primeira vez que eu venho eu estou com vergonha. Eu sei. Primeira vez que eu fui na igreja também eu fiquei assim, fiquei lá atrás, não quis participar, não quis fazer nada. Mas se você ficar lá atrás e não participar de nada, você não vai receber nada também.
Então, para você não dar viagem perdida, para você não ter vindo aqui hoje para chegar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito, nem que você fique mais atrás, no último lugar, mas participa, viu? Participa da oração, porque o Espírito Santo, ele vai te renovar hoje. O Espírito Santo vai te completar nesta noite. Ele vai colocar nas tuas mãos aquilo que estava faltando para você. Então vamos orar? Vamos orar todos juntos? Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, neste momento, diante da Tua presença. Eu ouvi a Tua palavra e eu compreendi que na minha vida existem pelo menos 10 dracmas que representam a totalidade das bênçãos do Senhor, a totalidade do Teu poder e do Seu agir na minha vida. Meu Deus, eu Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros e pelas minhas iniquidades. E eu Te suplico, meu Deus, me ajuda a fazer a Tua vontade. Tira de dentro de mim tudo aquilo que me impede de sentir a Tua presença e de receber do Teu poder. Meu Deus, arranca de dentro do meu coração todo sentimento que é contrário à Sua palavra. Tira, meu Deus, a mágoa, a tristeza, o ódio, o rancor, a angústia. Tira, meu Deus, a dúvida, a ansiedade e toda a opressão maligna que tenta roubar aquilo que é meu. Eu Te peço, arranca da minha vida, em nome de Jesus, e me enche agora com a Tua virtude, com Teu poder. Assim seja feito. Amém. Então levante as tuas mãos agora. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te renovar, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Recebe o poder, recebe a virtude do Espírito Santo. Seja cheio do azeite agora, seja cheio do azeite agora. Oh glória! Oricala yassuricala miassuriandará. Orianeia yasui de combra nabiasui. Enche com Teu Espírito, Senhor. Apaixonados por Ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há e Te adorar. Tudo que há em mim eu Te entrego, Senhor. Eu quero Te ofertar, mas ainda é muito pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
quanto quero estar junto aos teus pés, pois não tem coisa melhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, entregue ao Senhor Jesus nesse dia. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu não sou apenas um servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem, olha só. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Sei que você está passando por uma situação difícil. Aliás, todos nós brasileiros e o mundo inteiro está atravessando uma situação muito difícil. Mas mesmo na dificuldade, nós temos que permanecer fiéis a Deus. Porque os verdadeiros fiéis, eles são revelados nas horas mais difíceis, não nos momentos mais fáceis da vida. Se você é fiel a Deus, continue devolvendo fielmente o seu dízimo e as suas ofertas na casa do Senhor. Você não precisa vir à igreja para fazer isso. Você pode fazer isso através do Internet Bank ou através do aplicativo do seu celular. Muitas pessoas se utilizam dos aplicativos de banco para fazer transações bancárias, pagamentos de contas, transferências e muito mais. Então você pode entrar no seu aplicativo do seu banco e fazer o depósito em uma destas contas que eu vou te passar agora. Primeiro no Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35 333, dígito 7. Ou no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07 777, dígito 7. Se você for correntista de um outro banco, que não seja Bradesco ou Itaú, você precisará do CNPJ da igreja. Então anote aí, 52 844 412/0001-01. Pegue comprovante
ou o recibo do seu depósito e envie para este WhatsApp que eu vou te passar agora. O WhatsApp é DDD 92 98207 3377. E assim que o seu recibo chegar neste WhatsApp, nós vamos encaminhar para você o e-book do Evangelho Reunido, uma obra inédita no Brasil, escrito pelo pastor Joembe Palharim, com mais de 1.400 notas esclarecedoras, aonde os 4 evangelhos foram reunidos, compilados e comentados por um dos maiores evangelistas do Brasil, que é o pastor Joembe Palharim. Este livro, que eu considero uma verdadeira enciclopédia dos evangelhos, vai ajudar você a entender um pouco mais sobre a história de vida de Jesus e o significado das coisas que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram nos seus evangelhos. Foi um prazer ter a sua companhia aqui na nossa transmissão. Quero agradecer muito a você que tem permanecido fiel à casa de Deus. Quero agradecer muito a você que também tem orado pela casa de Deus, assim como nós temos orado por você todos os dias. No domingo, nós estaremos de volta aqui neste mesmo canal, trazendo um pouquinho mais da igreja no seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Faça assim com as mãos. Eu quero dar a bênção apostólica para que você e toda a sua família sejam abençoados aí onde estão. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você, comigo e com todos nós, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E vamos dizer aquele assim seja, bem alto e bem forte. Assim seja, e viva o Senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz, fique na bênção do Senhor Jesus.